Será que investir em frações imobiliárias de imóvel de férias é um bom investimento? Não é essa pergunta que a gente vai responder aqui, e sim porque é o melhor momento em relação a outrora. Então, se você adquirir uma fração para investimento, ou para uso, ou para os dois, ou pensa em adquirir uma fração para o uso, fica até o final, porque eu vou dar 7 motivos porque está melhor do que antes olhar também como investimento em patrimônio e visando rentabilidade. Mas deixa eu adendo aqui, primeiro se inscreve no canal, sempre para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, para outros conteúdos como esse chegar até você. E eu já deixo um adendo que a indústria, a gente sempre combinou, nós que trabalhamos, a gente meio que fez um combinado geral de não apresentar mais isso como investimento. E o motivo pelo qual é que, primeiro, antes não era considerado um bom investimento, considerando a renda fixa que estava explodindo aqui no Brasil, 10% ao ano e tudo mais. E porque quando a gente incentiva o investidor a ele comprar como investimento, a gente está prejudicando toda a cadeia, está deixando ela menos sustentável. E muitas empresas vendem, né? Não é a maioria, mas muitas empresas vendem só como investimento, como rentabilidade financeira, como negócio. O que acontece quando a empresa faz isso? Ela incentiva a compra só pelos investidores, não usuários finais. Quando o que acontece quando o empreendimento fica pronto, todo mundo coloca para alugar e acontece uma grande competição entre eles. Pessoas comprando 3, 9, 13 frações do mesmo apartamento e não justamente para usar. E é por isso que a indústria ela combinou incentivar o usuário final, porque é feito para você viajar, que também, se você não for utilizar, você pode colocar as suas semanas para alocação. Então, já deixa essa ressalva, não é todo empreendimento, não é todo destino que você vai ver com possibilidade de rentabilidade, não é toda temporada. Fica até o final também, que no final eu vou dar algumas orientações de que você deve buscar para ter pelo menos uma fração que possa vir a dar um retorno interessante ou pelo menos conservador, tá bem? Vou começar esse vídeo explicando que eu vi matérias aí, eu estudei, eu peguei até a referência do Ricardo Amorim para dar 7 motivos pelos quais você vai ter uma rentabilidade ou uma possibilidade de rentabilidade comparativa com outros investimentos melhor do que antes. E o primeiro motivo é por causa da queda da Selic. Antigamente, quando a gente falava entre nós da indústria, a gente falava, poxa, não vamos prometer como rentabilidade, porque vai dar 6% no ano. Naquela época a gente falava isso, a Selic estava em 10%. Então você tirar o dinheiro até da poupança do Tesouro Direto para colocar em uma coisa, em algo que vai dar uma rentabilidade quase que similar, ou menor, né, não valia a pena a gente incentivar, a gente ia gerar frustração, porque era um momento completamente esquisito do Brasil, né? Quem era de fora achava absurdo a Selic ser tão alta, a taxa de juros ser tão alta. Tive colegas noruegueses que falavam, como assim? Eu ia viver só de renda fixa, e muita gente vivia de renda fixa. Agora, com a Selic em baixa, está acontecendo o quê? Se torna um investimento a 6% ao ano, comparado a 2% da Selic, você está dando 3 vezes mais do CDI. Mas a valorização do imóvel, que é considerável, né? Clientes nossos tiveram 20% no ano, comparado ao que a gente vendia antes para o que a gente está vendendo agora, por exemplo. Ou seja, teve valorização patrimonial, teve a proteção das diárias à inflação. Ou seja, se você tem um investimento que dá 100 mil e paga R$1.000 por mês, legal, mas aí com a correção da inflação ele vai dar um valor real menor. A diária de hotelaria, como ela vai sendo corrigida, você tem o rendimento, a valorização e a proteção da inflação. Então se torna um investimento melhor do que comparado antigamente. O segundo motivo é por causa do boom imobiliário. E aqui eu vou colocar um trechinho do Ricardo Amorim, do vídeo que eu vi dele. Ele é o cara que é especialista em finanças, em investimento, para você dar uma conferida. Muda tudo no mercado imobiliário. Então o que aconteceu isso? A demanda por escritórios caiu. Então o mercado voltado para escritórios piorou. Como a pandemia também forçou várias lojas a terem que ficar fechadas, shopping centers em determinados momentos, a demanda por esse tipo de espaço caiu. Então esses dois nichos no mercado imobiliário saíram perdendo. Em compensação, quando você pega o que acontece com imóveis no interior, imóveis em condomínios horizontais, imóveis de praia, fazendas, tudo isso teve um aumento brutal de demanda, aumento de preço. Então, de acordo com o Ricardo Amorim, realmente alguns setores do mercado imobiliário estão prejudicados, vão continuar sendo prejudicados, como o comercial, lojas e imóveis fora da cidade, imóveis no campo, fazendas,
vão ter um crescimento, porque não é mais tão necessário você estar próximo do centro, não é tão necessário você trabalhar sempre no escritório. Várias empresas vão continuar essa flexibilização do trabalho. Então vai acontecer o quê? Um crescimento, um boom imobiliário, conforme o Ricardo Amorim, justamente imóveis de férias, imóveis afastados, residenciais. Por si só, torna todo esse mercado imobiliário de segunda residência mais valorizado. E agora, a partir de agora, eu vou colocar motivos que vão já mais entrando no turismo e no mercado imobiliário. Porque lembrando, fração imobiliária de um empreendimento de férias, você ganha um aluguel de hospedagem de férias. São pessoas que vão lá tirar férias e vão se hospedar. O primeiro motivo que torna mais interessante porque o dólar frente ao real teve uma alta valorização. Isso já facilita com que o turismo regional se fortaleça. E tudo que a gente vai ver é a relação de demanda e oferta, ou seja, as pessoas deixam de ir para a Disney ou deixam de ir para o exterior e começam a viajar mais pelo Brasil pela diferença do câmbio. Então faz com que a hospedagem de férias no Brasil e até em destinos mais valorizados vai estar mais valorizada porque vai ter mais procura. E o quarto motivo é, por si só, a tendência maior da procura do brasileiro pelo turismo regional, que não tem a ver com o dólar contribui isso, mas o brasileiro tem a vontade, hoje em dia, com a pandemia, de viajar mais próximo de casa, tem a vontade de conhecer mais o Brasil, de ter viagens mais curtas, viagens mais frequentes. Então, o brasileiro, por si só, já ia viajar mais aqui no Brasil, independente do dólar, ou seja, mais um fator que vai aumentar a procura por hospedagem de férias e assim valorizando essas diárias e a taxa de ocupação. Quinto motivo, não bastasse a demanda crescente, porque está tudo sendo indicado, e aí eu vou mostrar aqui no final números, né, para você ter a comparação que a gente andou pesquisando para clientes. E o quinto motivo é que justamente a gente tem uma demanda reprimida. Ou seja, além do aumento da demanda, a gente tem uma demanda que não se concretizou, que está reprimida, que vai durar aí 2 a 3 anos. Ou seja, esse um ano e um pouco mais que as pessoas não viajaram, né, pode chegar até 2 anos. Isso depois vai ter uma aceleração justamente no turismo, porque as pessoas vão voltar a viajar e todas elas voltam no mesmo momento. Isso aconteceu em 2020, quando a gente teve uma brecha lá de queda da pandemia. Julho foi incrível, muitas pessoas viajaram, muitas pessoas procuraram, inclusive esse modelo de férias de propriedade compartilhada, por estar ainda mais na cabeça das pessoas de ter férias, de economizar, de garantir férias, de viajar, de estar com a família. Então nunca foi tão latente para o brasileiro essa necessidade de ter férias. É por isso que em julho muitas empresas que vendem propriedade compartilhada conseguiram vender muito mais e ter vários recordes de venda. Então a gente teve uma indicação de demanda reprimida que vai ser muito maior e vai continuar daqui a 2 anos. Ou seja, diárias que já iam aumentar, vão aumentar ainda num curto período de tempo, ainda mais por um período aí de 2 a 3 anos, para justamente pegar toda essa demanda que não foi feita nesse período que a gente está vivendo. E o sexto motivo é a crise na hotelaria. Poxa, Vinícius, como assim crise na hotelaria se você está indicando só coisas positivas para o turismo regional? O que aconteceu? Antes da pandemia, a hotelaria já estava em complicações, estavam poucos investimentos em hotéis novos, por causa da crise no Brasil. A hotelaria foi muito afetada pela crise que a gente teve, que só o Brasil passou, econômica, política. Então já vinha sofrendo maus momentos e quando chegou a pandemia, muitos hotéis tiveram que fechar. Ou seja, a gente tem um aumento da demanda e uma oferta menor, porque os hotéis não conseguiram se segurar, ainda mais que vinham de momentos difíceis. Então a gente vai ter depois, talvez, mais investimento em hotel, mas isso vai demorar mais tempo. Não dá para você criar um hotel estalando o dedo. Você tem obra, você tem a licitação ambiental, você tem a aprovação da prefeitura, você tem a reunião dos investidores para fazer suas análises de mercado. Então, até voltarem a investir em hotéis, porque cessaram completamente, vai demorar uns 3 anos. Então, esse descasamento entre aumento da demanda e baixa da oferta vai deixar ainda o turismo, as diárias de hotelaria principalmente, ainda num valor muito elevado. Então pode ser que a gente tenha a demora para essa correção da oferta e demanda, e é por isso que a gente vai ter um crescimento aí nas diárias, possivelmente de férias. Por isso adquira sua fração imobiliária se você quer fugir também desses altos aluguéis de férias que estão astronômicos. E o sétimo motivo porque é melhor investir em fração imobiliária agora relacionada a antes
É porque simplesmente os números mostram isso. Vou compartilhar aqui minha tela e você vai ter ideia do alto crescimento. Eu também fiquei chocado, mas você vai ver como realmente todos esses fatores contribuem para as diárias estarem já muito mais altas do que antigamente. Vamos lá. Então, essas são as diárias em Campos do Jordão, né? Na verdade, o valor da semana inteira, que a gente fazia análise para comparar realmente se vale a pena tu ter uma fração imobiliária para o seu uso e quanto economizaria, né? A gente está vendo aqui 8.848 e valor de 11.650, que para a semana são valores altos comparados ao Brasil, porque é um destino valorizado, o empreendimento sendo 5 estrelas é caro mesmo, então a gente chega a R$1.200 a R$1.600 a diária. Essas eram as semanas que a gente estava acostumado de apresentar e de comparar com o mercado. Agora, quando a gente está falando de atualmente, né, a gente está falando de bem mais, né? Por exemplo, hotel Boutique Quebra Nós, para 4 pessoas. Olha que eu coloquei datas de alta temporada, né? Não é nem altíssima, que é a primeira 8 de junho, ainda não começou de fato as férias escolares, que é bem em julho, né? Julho um pouco em agosto, mas 1 a 8 de junho a gente tem aqui semanas a 31 mil, 20 mil reais, 46 mil reais, 19 mil reais, então a gente tem um patamar muito maior, né? Até uma pousada aqui, né, para 4 pessoas, a hospedagem sai 18 mil. Que o Blue Mountain, né, que a gente viu lá, mais barato, aqui tá 14 mil em data de alta temporada, 33 mil reais. Se a gente pegar aqui e pesquisar na Booking agora, vamos colocar mais alta temporada, 13, né, vou colocar o de domingo a domingo, que é 11 a 18, só pra gente pesquisar aqui, 2 adultos, 2 crianças, que é uma família normal. Aqui tá os mesmos valores, 31 mil reais, 28 mil reais, pousada aqui, né? Aqui já 3 estrelas, né? Antigamente eu tinha colocado 5 estrelas pra gente fazer uma comparação com o alto padrão que a gente menciona. Então, mesmo assim, tá surpreendentemente alto, né? As estadias estão maiores, né? O teto lá que a gente viu 11 mil, o teto aqui já chega aqui a 31 mil. Então, como você pode ver, a gente realmente teve um aumento considerável nessas hospedagens. Então, agora 5 quesitos que você deve avaliar para caso você queira ter um investimento para férias, mas também que seja um possível bom investimento. E o primeiro quesito é que você deve procurar empreendimentos de mais alto padrão. Quando você fala de hotelaria, um 4 estrelas comparado a um 5 estrelas, os 5 estrelas consegue ter diárias muito maiores, ou seja, quando você aumenta o padrão, você consegue descasar o número de diárias e a competição no alto padrão é menor do que do baixo padrão. Então, se você está olhando o empreendimento, se ele for 5 estrelas é mais vantajoso do que um 4 estrelas. Por exemplo, 4 estrelas às vezes cobra R$400, o 5 estrelas vai cobrar R$1.000 e a fração deste último não é tão mais cara que a do 4 estrelas. Então, por um pouco a mais, você consegue ter uma possibilidade de retorno ainda maior. Segunda dica, se possível, adquira as datas de alta e altíssima temporada. Sim, quando você fala de adquirir frações imobiliárias, você pode, na grande maioria dos projetos, adquirir a fração de alta e de altíssima temporada, ou as duas de médias, ou elas juntas, tá? Se você quer ter um pouquinho de cara, você pode adquirir também. Mas se você decidir pegar de alta e altíssima temporada, porque você só viaja nessas temporadas, ou porque você, quando colocar para alugar, você quer um retorno melhor, eu indico isso para você ter um alto retorno. Média temporada em hotelaria, nem sempre você tem alta ocupação e as diárias são menores e às vezes começa a empatar o custo. Terceira dica que eu dou é você procurar em destinos que a hotelaria é valorizada por si só, que as diárias são altas e a ocupação é alta. Vou dar um exemplo aqui, Campos do Jordão. Campos do Jordão, que foi alvo dessa nossa pesquisa, é um destino muito procurado, está no estado que tem o maior PIB brasileiro, que é São Paulo. Então, por si só, por ser um destino de alto padrão, as diárias lá são mais caras e a ocupação, principalmente nas altas temporadas, são altas. Então, se você escolher um destino que não tem uma diária alta ou não tem ocupação alta, teu investimento vai se prejudicar. Ou, né, esse terceiro ponto, ou você pode ter um resort exclusivo, né? Tem alguns no Nordeste que cobram uma diária muito alta por serem muitos exclusivos. Então, um hotel por si só, ele já cria sua demanda. Tem alguns exemplos, como Nanai, em Porto de Galinhas, tem o Ercenza Jericoacoara aqui.
enfim, eles são pontos fora da curva e a pessoa vai justamente para aquele hotel. Então, se você ver, você pode adquirir, que serve como um destino de alta procura, porque o hotel, ele cria a sua própria demanda. E é nesse caminho que a gente está indo com algum projeto, não conheço outro no Brasil que tem essa característica alto padrão, super exclusivo, que ele gere a sua própria demanda. A quarta dica que eu dou é que você pegue um projeto de médio a pequeno porte. O que acontece quando você pega um projeto grande? Você tem mais chance de concorrência, ou seja, um empreendimento de 400 apartamentos vai ter mais dificuldade de alugar do que um apartamento de, sei lá, até 70 unidades ou até 40 unidades. Se possível, escolha um empreendimento com menor porte, porque além de você ter mais exclusividade na hora do uso, você vai ter uma probabilidade, pelo que eu já estudei aqui, de um aluguel que dê mais rentabilidade. Alguns dos projetos que a gente tem são 27 unidades, né, que a gente comercializa, e o cliente que esse empreendimento já está pronto, e quando ele viu a rentabilidade que ele teve, né, ele mesmo decidiu comprar mais 3 frações em outro projeto. E a quinta dica que eu dou é mais importante com quem do que o quê. O que isso significa? Pegue empresas que já têm know-how, já têm estrutura, já têm tradição, porque são empresas que são seguras, que têm a maior probabilidade de entregar tudo que prometeram. Então, empresas que têm um track record, com certeza vão estar mais propensas a cumprir suas promessas, porque ninguém fica muito tempo no mercado sem cumprir promessa. Então, olhe com quem você está investindo. Se você quiser nossa ajuda, a gente tem um empreendimento que cumpre todos esses quesitos, que é justamente nesse destino que eu apresentei. Eu vou deixar aqui o WhatsApp diretamente da nossa equipe, e aí você entra em contato se você quiser mais esclarecimentos. A gente pode te assessorar nessa parte, tanto para usar como férias, tanto para você usar também, pensando também, tá, em investimento, em patrimônio, que seja um investimento conservador e que te dê um retorno interessante, né? É isso que a gente busca aqui. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Ei, muito obrigado por assistir esse vídeo. E se você achou ele útil, não se esquece de compartilhar e se inscrever se você ainda não for inscrito. Afinal, nós somos o canal número 1 da América Latina sobre um modelo que vai permitir que você tenha uma casa de férias em cada destino do mundo, pagando menos do que você pagaria em um carro 0 km. E também vai permitir que você fique nos melhores hotéis e resorts do mundo inteiro, gastando menos do que você gastaria em uma pousada de estrada. Então, se você quer dar o melhor upgrade nas suas férias, na tua qualidade de vida, de uma vez por todas, considere se cadastrar na nossa lista especial. E para isso, basta acessar o link propriedadescompartilhadas.com/lista especial. E se você gostar do que você ver nessa página, basta preencher um pequeno formulário para receber em primeira mão nossos conteúdos especiais, sorteios e ofertas selecionadas dos melhores projetos desse modelo. Mais uma vez, é propriedadescompartilhadas.com/lista especial. E se você pensar em alguém em que esse conteúdo possa ser útil, não deixe de compartilhar. E agora, aqui do lado, vão aparecer 2 sugestões de vídeos para que você continue assistindo. Uma delas é nossa e a outra é do próprio YouTube. Então, muito obrigado e até a próxima.